Olá, paz do Senhor, tudo bem? Pastor Etevaldo, hoje é dia 4/11/2024, agora é 4:30 da tarde, né? E eu estou aqui para passar para vocês uma revelação que o Senhor me deu hoje. Eu estava orando a hora nona, às 3 da tarde, e o Senhor me falou algo muito forte e me mostrou algo também que eu quero estar compartilhando com a igreja do Senhor Jesus, amém? E ele disse bem forte no meu coração: fala para o meu povo, amém? Irmãos, eu quero agradecer os irmãos que se inscreveram no meu canal. Apesar de eu não ter gravado áudios aí por causa da demanda, né, de trabalho aqui em casa, né, e na igreja, sim, eu prego em muitos lugares, a gente tem que preparar mensagem e tal. Então eu não tenho gravado vídeo, eu tenho colocado aí as minhas pregações, né? Mas agora eu acho que eu já vou começar a gravar, irmãos, porque eu sinto falta de estar gravando, sinto falta de estar orientando o povo de Deus, porque eu tenho visto alguns profetas aí, tanto homens quanto mulheres, falando algumas coisas, irmãos, que me deixa preocupado, me deixa muito preocupado, porque eles falam e não acontecem. A palavra de Deus, ela diz assim: se o profeta falar e não acontecer, então ele é anátema, ele é uma pessoa que não é digno de confiança. Eu não falo mal desses irmãos, dessas irmãs, eu falo da profecia, né? A palavra que eles liberaram não está acontecendo, não aconteceu, né, na data marcada. É isso que eu estou falando, eu estou preocupado com isso, porque há muitos gurus, né, há muitas pessoas que falam e não acontece, né? Eu falei o ano passado, em abril e maio haveria guerra, né? E Israel, antes era a guerra sim, entre Hamas, Israel e tal. Aí começou a guerra entre países lá no Oriente Médio, né? E aconteceu. E parece que está acentuando, né? E aí a gente fica preocupado com isso. Mas a nossa oração é para que Deus ele possa cuidar do povo dele. Nós não podemos impedir a guerra. Aquilo que Deus quer fazer, né? É impossível que a gente impeça, mas a gente pode, com as nossas orações, protelar isso, né? Como Ezequias, o rei Ezequias estava enfermo, Isaías chegou lá e falou: Ezequias, Deus manda dizer que vai te recolher. Aí ele virou para o canto, chorou e pediu a Deus: Senhor, eu tenho obras, eu tenho aqui diante do Senhor e tal. Aí Deus deu mais 15 anos para ele, né? O problema foi que esses 15 anos ele pisou na bola. Mas não é sobre isso. Então, por que eu estou falando isso? É porque nós, com as nossas orações, nós podemos antecipar ou adiar a ação de Deus, né? Pela bondade, a misericórdia dele. Só que tem coisas que não é possível isso acontecer. O ano passado, dia 23 de março, eu coloquei aí no meu canal aí, eu ouvi uma trombeta soar e ela soou assim longamente, durante uns 15 minutos, das 10 para as 7 da manhã até as 7:05 eu levantei, porque eu tinha que fazer as minhas coisas aqui, e eu até ouvi a trombeta soar e o meu ouvido direito, o que o senhor fez a cirurgia, ele chegou a esquentar, de tamanha foi a trombeta avisando, né? Logo depois, dia 5 de maio, o Rio Grande do Sul foi moído, né? Foi moído, e de lá para cá, o Nordeste, a Amazônia, uma seca, e São Paulo está sendo moído, e a Europa, até na Suíça, irmãos, na Suíça, inundações, na Rússia, na China, para todo lado. Irmãos, o ano passado e esse ano tem sido... Na verdade, foi esse ano, o que aconteceu aí, não foi o ano passado, foi esse ano, né? Aí no meu canal tem aí o que eu falei a respeito.
Então foi um alerta muito grande aquela trombeta e algumas pessoas testificaram falando que ouviram. Irmãos, e eu estou preocupado porque muitos estão falando, Deus vai agir, Deus vai fazer e tal. E o que eu trouxe hoje enquanto revelação é algo que vai mexer com as estruturas aí de algumas pessoas, viu? Não quero falar que A ou B, C, não. Eu quero falar aquilo que Deus mandou eu falar, né? Mas antes, como é praxe, irmãos, eu sempre tenho um texto da Palavra de Deus, e esse texto da Palavra de Deus, aliás, 2 textos, eu preciso fazer uma leitura, fazer uma exegese rápida a respeito, para que você possa entender o que eu vou falar. Eu possa entender o que eu vou falar. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo de número 20 de Êxodo. Capítulo de número 20 de Êxodo. O verso é o de número 1. A palavra do Senhor diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, todas as pessoas que conheceram o Senhor, de certa forma, abandonaram o Egito, abandonaram o mundo e as coisas que no mundo são, para servir ao Senhor e andar com Ele em um caminho de perfeição. A palavra que ele disse a Abraão lá no Gênesis diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. O fato de andarmos na presença de Deus nos leva à perfeição, mas não é algo imediato, não é assim, no estalar de dedo, piscar de olhos, bater de caixa, não, ou melhor, com o tempo nós vamos andando e aprendendo na palavra de Deus, com o Senhor, em oração, buscando o Senhor, e nós vamos então sermos perfeitos, nos tornarmos perfeitos com a ajuda do Senhor. Foi o que ele falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus nos torna perfeitos. É isso que nós precisamos entender, né? É isso que precisamos compreender. Não terás outros deuses diante de mim, e aqui tem um ponto. Esse é o verso 3 de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim, ponto. O que é outros deuses? Tudo aquilo que é em mim, tira a glória de Deus, tira a atenção de Deus da minha vida, é um ídolo, é um Deus. Se você eu amo Fórmula 1, e você prioriza a Fórmula 1 na sua vida mais do que Deus, então a Fórmula 1 se torna um Deus para você. Se você ama sua esposa e prioriza a sua esposa ou seus filhos mais do que Deus, isso se torna o quê? Um Deus para você. Então Deus está falando: olha, eu não quero concorrência. Não quero concorrência. É isso que Deus está falando. E eu estou falando isso de forma bem clara, bem objetiva. Nós temos que fazer uma análise dentro de nós. Mas eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, e isso se torna prioridade na minha vida? Ou isso se torna mais importante do que Deus na minha vida? A concorrência se estabelece, e aí Deus, ele não põe a mão. E aí este se levantará como um Deus na sua vida, e ele fala: não é para colocar. E aqui no verso 4 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Irmãos, nós não podemos fazer imagem do que há no céu,
ou na terra, embaixo da terra ou no mar. Não, animais, pessoas, não podemos ter. Obviamente que eu tenho uma foto de um filho meu que morreu. Beleza, você pega, você lembra, mas isso ocupa o lugar de Deus na sua vida? Você ajoelha para ele, acende vela para ele naquela foto? Então isso, você ora para ele, você busca ele. A palavra de Deus fala que nós não podemos invocar os mortos. Então quando você ora pelas pessoas que já morreram, obviamente que você está transgredindo uma das leis. E aí constitui que você fez imagem para adorar. Aqui o verso 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Pois eu sou teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, a bênção do Senhor é tremenda para aquele que o serve, para aquele que o serve, aquele que não tem outros deuses diante dele. Presta atenção, presta atenção. Eu não quero agravar nenhum ponto, não quero falar de nenhuma religião, mas o que Deus me mandou falar está dentro desse texto. Agora eu quero que você se atente, porque aquilo que substitui Deus, aquilo que é mais importante para você do que Deus na sua vida, do que o Senhor Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, ele constitui-se um Deus. E ele constituindo-se um Deus, obviamente que Deus ele vai se resguardar. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo de número 42. Isaías de número 42. Não é o mesmo texto, mas ele vem colaborar ou corroborar, né? Com o mesmo texto que nós lemos. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você está vendo, irmão? Você está vendo? Se você tem uma imagem de escultura, um pingentinho que você pega nele e começa a orar, se você tem algo que está competindo com Deus no seu interior, na sua mente, no seu intelecto, na sua vida, então Deus não vai dar a glória dele a outro e pronto, ele é exclusivo em nós. Ele é pai, ele é mãe, ele é filho, ele é o Espírito Santo, e fora disso não existe outro Deus. O único caminho, Jesus ele falou assim, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então essa falácia que inventaram aí há milênios, falando que, não, fulano, beltrano, fulana, beltrana, intercede e tal. Todos morreram. Hebreus 9, 27 diz assim, que todos morreram e estão aguardando o juízo. Hebreus 9, 27, você pode consultar lá, todos. Irmãos, todos, inclusive Jesus, ele morreu, foi pregado naquela cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Inclusive ele morreu. Então falar assim, não, fulana foi assunta ao céu, é uma falácia, é uma mentira, porque todos morreram, todos morreram. Todos morreram e tem que passar pela morte. 2 pessoas que não morreram, mas lá em Apocalipse fala que eles vão morrer, que é Enoque e Elias, que foram arrebatados aos céus, mas estes serão as 2 testemunhas que vão morrer. Lá em Apocalipse está falando numa grande contenda entre o anticristo e os seus e as 2 testemunhas, né? Então,
A carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Por mais boazinha ou por mais bonzinho que foi os santos no passado, eles tiveram que morrer e vão esperar a salvação para serem transformados em glória no dia do arrebatamento. Não duvido da santidade, eu duvido que eles estejam intercedendo, porque a palavra de Deus fala que os mortos estão dormindo. Como é que um morto pode dormir? Então, hoje eu estava, a revelação, hoje eu estava orando a hora nona, às 3 da tarde, né? Eu quase todos os dias eu oro, pelo menos eu paro um pouquinho, às 3 da tarde, um pouco antes, um pouco depois, eu paro, porque é um momento glorioso para mim. Foi a hora que o Senhor Jesus ele morreu na cruz. E a salvação veio pela morte dele. E a ressurreição dele foi tremenda. E aí eu estava orando ali e o Senhor começou a me mostrar aquele quadro daquela santa, que tem assim uns símbolos e tal, segurando um menininho, eu não sei como é que chama aquela santa, não sei, é Maria, eu não sei o nome, eu fui católico muitos anos, mas me faltou o nome agora, me faltou o nome. Bom, então eu comecei a ver isso, toda hora eu vi, tem muitos anos que eu nunca tinha uma visão como essa, eu comecei a ver aquele quadro, e aí Deus, eu falei, Senhor, por que eu estou vendo essa imagem? Eu não gosto disso, eu não faço uso, eu não adoro isso, eu não sirvo a isso, não é? A Maria, mãe de Jesus aqui na terra, morreu, ela está no local privilegiado, aguardando a ressurreição dos justos, como diz a palavra lá em Apocalipse. Então, ele começou a me mostrar, e aí eu falei, Senhor, o que é que está acontecendo? O que o Senhor quer me mostrar? Ele me disse assim, fala para o meu povo parar com essa idolatria, mariolatria. Fala para o meu povo parar com isso. E aí ele me trouxe esses 2 textos, principalmente esse de Isaías 42, outro, que é a minha glória a outro não darei no futuro, agora, e o meu louvor às imagens de escultura, imagem de escultura. Irmãos, se você está me ouvindo, olha, por favor, em nome de Jesus, mensura o que você está falando. O Brasil é um país cristão, mas a idolatria é muito forte, a mariolatria é muito forte, é um principado que tem enganado. A nossa Maria, mãe de Jesus, não é essa negra, não é essa que está aí pintada, não é aquela do rosto afeminado, não, europeia, não, a nossa Maria, ela está dormindo, ela morreu, ela passou pela morte, que é o último estágio da salvação, né? A não ser aqueles que forem arrebatados, e essas pessoas, e juntamente com ela, os outros santos estarão aguardando o soar da última trombeta. E eu quero que você se atente para isso. Eu estou falando com muito temor, porque eu, até meus 30 e poucos anos, eu fui católico, romano, adorador de imagens, tinha imagem na minha casa para todos os lados, era imagem de santo, era imagem de anjo, eu tinha isso, mas Deus, ele me libertou, porque ele me fez ver que só em Jesus nós temos a salvação. Só em Jesus nós temos a salvação. E eu quero pedir a você que leia esse texto aqui. Leia esse texto aqui. E aí você faça a sua própria análise, né? E vê se eu estou falando. Êxodo 20 fala, não farás imagem do que há em cima no céu.
Se você faz uma imagem de Maria, uma fotinha e tal, você está fazendo a imagem do que é em cima no céu. Aí você fala, não, mas você não tem foto do seu filho? Tem foto do meu filho. Mas eu nunca ajoelhei diante do meu filho, pedi alguma coisa para ele, eu nunca ajoelhei pedindo algo. Então, a palavra de Deus é essa, nem as adorareis, nem as invocareis. Quando você, se caso ele tenha morrido, você orar, você está falando com mortos. Não, ele está lá aguardando a salvação, momento certo, vai soar a trombeta, ou na primeira ressurreição, ou na segunda, ele vai ressurgir e vai se apresentar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus. É assim que fala a Bíblia. Não sou eu que estou falando. Eu quero que você faça o seu comentário aí, faça o seu comentário aí, da onde você é, se essa palavra falou com você, se você foi despertado, porque é necessário, irmãos, e Deus ele falou, parem com isso. E eu quero aproveitar este vídeo, já tem 21 minutos, eu quero aproveitar esse vídeo e quero mandar um recado para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor amarelou, presidente. O senhor amarelou. Porque lá em 2022, um pouco antes da eleição, o senhor assinou um decreto consagrando o Brasil a Maria. O senhor está lembrado, né? O senhor está lembrado, né? Por causa daquele decreto, Deus falou, eu não vou dar a minha glória à imagem de escultura. O senhor perdeu. O senhor perdeu a presidência por causa daquele decreto. O senhor amarelou, quis satisfazer aí a bancada católica, a bancada espírita, e aí o senhor então desobedeceu a palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês. Se o Brasil não se converter ao Senhor Jesus, se o presidente Bolsonaro não se converter ao Senhor Jesus, nós não vamos conseguir verdadeiramente um governo que venha trabalhar para o povo. A gente vai conseguir só esses governos aí meia boca. Só essa justiça meia boca, só essas pessoas aí. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio. Lembra, ele não vai dar a imagem, ele não vai participar disso. Não adianta o profeta A ou B, não, e vai acontecer e não sei o que. Não vai. Não vai acontecer, não tem jeito. Deus, ele não vai participar de uma lambança dessa. Deus, ele não vai dar a glória dele a uma imagem de escultura. Presidente, o senhor assinou aquele decreto. No dia que o senhor assinou, que eu fiquei sabendo, eu falei, ele perdeu a eleição, fez bobeira, andou para trás. Deus, ele não dá a glória dele a outro. Presta atenção, presidente, ouça-me, o senhor precisa se converter. Eu votei no senhor, mas o senhor precisa se converter, o senhor precisa refazer a lambança que o senhor fez, porque agora está aí, ó. O Brasil tomado por essas entidades, esses principados aí, exatamente por causa do senhor. Agora, o senhor precisa se converter para que Deus possa recolocar o senhor lá na presidência, para o senhor desfazer essas coisas que o senhor fez, que entristeceu a Deus. Presta atenção no que eu estou falando para o senhor. Presta atenção. Deus queira que esse áudio, que esse vídeo chegue até a sua graça, chegue até o senhor. Olha, tenho muita admiração pelo senhor. Gosto muito do senhor. O senhor fez algo tremendo pelo Brasil, mas essa bobeira o senhor deu. E por causa disso o senhor perdeu a eleição. É isso que está acontecendo. Se o senhor não se arrepender, presidente, se o senhor não se arrepender, se o senhor não voltar às raízes, aonde o senhor caiu, Deus não vai reconstituir o senhor. Não precisa o senhor pensar, 2026, se o senhor precisa arrepender, o senhor precisa arrepender, chegar diante de Deus e falar, realmente, pela tua palavra eu fiz besteira, e eu fiz com que o Brasil inteiro fosse consagrado a esse principado chamado Maria. Que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus. Esse é o que eu queria compartilhar hoje com você.
não é uma palavra boa, porque Deus ele não vai compartilhar com isso. Não adianta o profeta falar isso, falar aquilo outro. Não adianta, porque Deus ele só vai entrar nessa situação a partir do momento em que nós nos convertermos a Ele. 2 Crônicas 4:7 é claro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. O texto é claro, 2 Crônicas 7:14. O texto é claro. Então nós temos que nos converter e largar essas coisas de ficar nessa misturaiada de santo, para com isso. O nosso Deus ele é um só. Não precisa de mais outro. O Senhor Jesus, o Cristo ressurrecto, ele é suficiente, não precisa de outro. Se você precisa, ore a ele e ele vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Se você ainda não aceitou Jesus, faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito, te confesso como meu único e suficiente Salvador. Vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Abençoe este irmão, abençoe esta irmã que confessou o Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, em nome de Jesus, para que quando a palavra, a trombeta soar, ele possa estar com o Senhor na glória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo.